Só a palavra converte o homem. Lázaro é o tipo do homem pecador que, mesmo sofrendo nessa vida, tem em Deus a sua maior riqueza. O rico é tipo do homem soberbo, arrogante, que tem o dinheiro como o seu Deus. O que aquele rico fez estando lá no inferno? Ele fez algumas coisas. Ele teve tempo para erguer os olhos e enxergar o pai, Abraão. Ele percebeu Lázaro no seio do pai, Abraão. Ele não conhecia o que era tormento, nem sabia o que era passar por privações. E o que chama a nossa atenção é que até orar ele orou do inferno. E veja como ele orou. Ele chamou Abraão de pai. Na oração ele também pediu misericórdia. Ele falou no imperativo com o pai Abraão no início, dizendo: manda Lázaro que molhe a água no dedo e ponha na minha língua. Outra coisa que eu quero destacar é que ele foi sincero também. Ele disse: estou em tormento nessa chama. Mas vejamos a resposta do pai Abraão. Filho, lembra-te que quando você estava vivo, você recebeu todos os seus bens. E esse Lázaro só vivia no sofrimento. E agora ele é consolado e você é atormentado. E outra coisa, meu filho, existe uma distância muito grande, um abismo enorme entre nós e vós, de maneira que quem está aí não pode vir para cá e quem está aqui não pode ir para aí. A primeira coisa que eu quero destacar aqui na resposta de Deus para o rico foi o lembra-te. Veja, quem for para o inferno vai levar consigo a sua própria consciência e ela o lembrará de dia e de noite o motivo pelo qual ele está ali. Quando Deus disse para o rico que existe uma distância muito grande, um abismo muito grande, significa que depois da morte não é possível haver salvação mais. Todas as oportunidades diante de Deus, elas acontecem aqui, nesse tempo presente, debaixo desse sol, enquanto estamos vivos aqui nessa terra. Depois que morremos, acabaram-se as oportunidades. A gente percebe que o rico, ele deu crédito ao pai Abraão, porém ele deu crédito tarde demais. E agora novamente ele pede: pai, manda Lázaro ir lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham parar aqui nesse mesmo lugar de tormento que eu. E eu já vou adiantar para vocês uma coisa: Deus não atendeu a oração do rico lá do inferno. Segundo destaque, Deus jamais faria com que Lázaro, que estava lá no seio do pai Abraão, um abraço, aquela coisa boa, voltar para a vida de mendigo, para a vida de sofrimento. Por quê que ele não mandaria ele voltar para lá? Primeiro, que ele não atende ordem de homem algum. Segundo, que ele não anularia o sacrifício do seu filho, Jesus, na cruz. Eu já estou avançando na compreensão do texto. Acompanha comigo. 3. As promessas que ele faz para aqueles que sofrem nessa terra, elas não podem ser invalidadas. Nós não vamos ser deportados do céu para cá, nós não vamos ser enviados do céu para cá para sofrer novamente. Não, viveremos para sempre com o Senhor. Agora, quarto destaque desse ponto da mensagem. Ele só se lembrou de dar valor à sua família depois que ele estava no inferno. O pai Abraão, que é Deus Pai, vocês já sabem, disse assim: não, veja bem, lá na terra, eles têm Moisés e os profetas, que sua família escutem eles. Veja, quando o Senhor Jesus ele apresenta o nome de Moisés e dos profetas no meio da parábola, o Senhor Jesus estava querendo fazer uma referência à importância da palavra de Deus, porque Moisés e os profetas viveram para pregar, para transmitir a palavra de Deus. E Jesus quis dizer o seguinte: olha, a única salvação deles está em eles ouvirem a palavra de Deus. Mas sabe qual foi a resposta daquele rico? Não, pai Abraão, isso não, isso não, pai. Sabe o que significou isso? Aquelas pessoas que não gostam de ouvir a palavra de Deus. Aquelas pessoas que não querem saber de pregação. Esse negócio
Isso é antiquado. A gente quer outra coisa, qualquer outra coisa. Pregação não. Sermão da palavra de Deus, nem pensar. Esse negócio de pregação, isso é coisa do passado. Chega, isso não. Tem gente que pensa isso. E o rico lá no inferno pensava a mesma coisa. Sabe o que eu quero, Pai? Eu quero sinais. Eu quero milagre. Eu quero sobrenatural. Se eles virem que um morto ressuscitou e foi ter com eles, aí eles vão acreditar, porque é coisa sobrenatural. Pregação não, palavra não, isso não. Sabe qual foi a resposta do pai Abraão para ele? Uma resposta fantástica. Bom, então se eles não escutam nem a Moisés e nem aos profetas, jamais eles vão acreditar que um morto ressuscitou e foi falar com eles. Eles não vão acreditar em sobrenatural, não vão. Não vai ser sobrenatural, não vai ser sinais, não vai ser experiências com milagres que os fará converter. Não é isso. Aqui a gente aprende uma lição muito importante. Veja, experiência com Deus é algo tremendo, é algo maravilhoso, mas não converte. O que nos converte, o que nos transforma é a palavra de Deus. Moisés e os profetas, que Jesus quis dizer em sua parábola. A palavra de Deus nos transforma. Quer um exemplo? Que milagre, que sobrenatural, que sinais não salva? Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Os outros 9 até hoje. Agora, entenda uma coisa. Lá no céu, o Senhor Jesus ele é conhecido por outro nome. Você sabia disso? E a Bíblia diz que lá o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Imagina os anjos falando assim: palavra de Deus, palavra de Deus. Ei, Senhor, palavra de Deus. Coisa linda isso, né? Lá o nome dele é palavra de Deus. Pensa comigo, a palavra converte o homem. Agora, para finalizar, veja as lições importantes que podemos tirar dessa história tão conhecida. Primeiro, condição social não vai definir nem o meu nem o seu futuro diante de Deus. No inferno vai ter rico e vai ter pobre. No céu vai ter rico e vai ter pobre também. 2. Esse rico da parábola só foi para o inferno porque o Deus dele era Mamon. Mamon é uma palavra que significa dinheiro. O Deus dele era o dinheiro. Provavelmente ele fazia tudo por dinheiro. E pessoas que vivem assim, o dinheiro é o seu Deus, se não converter a Cristo, infelizmente vai parar no mesmo lugar. Lázaro foi para o céu por quê? O nome Lázaro não foi colocado por Jesus à toa na parábola. O nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio. O fato de Lázaro ter sido colocado na parábola por Jesus como mendigo é para demonstrar que nessa vida nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, tempestades aparecem sem pedir licença, são inesperadas, são incontroláveis muitas vezes. Elas simplesmente chegam e transformam a vida da gente. É uma doença que chega, é um desemprego, é um casamento que está sendo abalado, é uma depressão, é uma ansiedade generalizada. São problemas de toda ordem, eles chegam. Porém, Lázaro é tipo daquele homem que tem em Deus a sua riqueza, ou seja, Deus é o seu auxílio. E todo aquele que mesmo sofrendo, passando todas as agruras que esse mundo nos impõe, no fim de tudo, vai para os braços do Pai Celestial. 3. Nós somos contra a teologia da prosperidade, mas também somos contra a teologia da pobreza. Evangelho não é para transformar ninguém num preguiçoso, que fica em casa, que não estuda, que não trabalha, não quer saber de nada. Não é isso. O Evangelho de Cristo, além de nos transformar em novas criaturas, nos transformando de dentro para fora, nos impulsiona para servir a comunidade. Quem pensa assim, Jesus vai voltar, não preciso estudar, vou fazer faculdade para quê? Não, Jesus está voltando, está chegando, não faz nada. Esse não é o Evangelho de Cristo. Além de nos tornar novas criaturas, regenerados pelo poder de Deus, úteis para a sociedade, o maior de todos os bens que o Evangelho de Cristo nos ensina é amar a Deus sobre todas as coisas. E essa lição, infelizmente, aquele rico não aprendeu. Não façamos como aquele rico, não vamos dar crédito a Deus tarde demais. Não pense que depois dessa vida você vai ter oportunidade para dar crédito a Deus e Ele vai te atender. Não vai. A palavra dele diz que não vai.
Faça hoje em vida tudo o que você precisa fazer para agradar a Deus e para abençoar o seu semelhante, porque depois de morto não tem como fazer mais nada. Antigamente Lázaro, só na porta dele mendigando, ele não estava nem aí para o Lázaro, mas ele viu o semelhante dele, Lázaro, no pai Abraão. Um abraço no seio do pai Abraão. Só lá no inferno que ele percebeu que ele tinha um semelhante. Outra coisa, ele só ergueu os olhos para o pai Abraão, e lembra, pai Abraão é Deus, Deus Pai, lá do inferno. Não faça isso. Erga os seus olhos para o Deus Pai que te ama hoje, agora. Não deixe para orar amanhã, depois de amanhã. Ore a Deus hoje, fale com Deus hoje, converse com Deus hoje, pois do inferno não adianta orar. Deus, ele até escuta a oração, mas ele não atende nenhuma. No inferno não tem refresco. Refresca minha língua com um dedinho de água. Não resolve. No inferno não tem misericórdia, não adianta pedir. Não adianta valorizar a família só depois que chegar no inferno. A nossa família nós temos que valorizar é hoje, é agora. E se eu posso te ajudar a ter prioridades na sua vida, biblicamente eu vou te dizer, a minha prioridade, primeiro, Deus. Depois, minha família. Depois, o meu semelhante. E depois, qualquer outra coisa que eu quiser. Se nós soubermos trabalhar essas 4 prioridades nessa ordem, nós vamos ser felizes e abençoados biblicamente. Ele foi sincero, ele estava sofrendo. Eu estou no meio da chama. Não adianta ser sincero no inferno. Tem que ser sincero hoje. Deus, eu estou sofrendo, está doendo, me ajuda, me socorre. E Ele te socorrerá. Sabe por quê? Porque o tempo da graça é hoje. O tempo da misericórdia de Deus é agora. E é de agora até o nosso último suspiro de vida. 5ª lição. Quem está morto não fala mais. Morto que fala é algum demônio invocado por meio de feitiçaria que a palavra de Deus reprova, condena e abomina. Cuidado! 6ª lição. Quem for para o inferno vai levar junto consigo a sua consciência e também o lembrará quais os motivos que o levaram a ficar naquele lugar de tormento. 7ª lição. Experiência com Deus é algo tremendo, maravilhoso, edificante, mas não converte ninguém. E a própria Bíblia ensina isso. O que nos converte é a palavra de Deus dirigida pelo Espírito Santo. 8ª lição. Jesus é o nosso único mediador, é o único que pode nos levar aos braços do Pai Celestial. E isso acontece por obra do Espírito Santo. Nós não temos nenhuma participação nesse plano divino. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos elege, é Ele que nos resgata, é Ele que nos convence dos nossos pecados, é Ele que nos regenera, é Jesus que escreve o nosso nome no livro da vida, é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo, é Jesus que faz tudo na nossa vida. E nós fazemos o quê? Nós temos que ser sal da terra e luz para o mundo. E todo esse plano glorioso não é para depois da nossa morte. Não, não, não. Esse plano glorioso é para hoje e de hoje até o nosso último suspiro de vida aqui nesse mundo. Mas agora, finalizando, eu tenho uma boa notícia para você. Hoje ainda dá tempo de você falar com Deus, de você buscar o Todo-Poderoso, de você clamar pelo nome dele agora. A Bíblia diz, invoca-me, invoca-me, e eu te responderei, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, diz o Senhor. Sabe o que vai mudar na sua vida? Você vai ter uma vida com propósito. E ainda que você enfrente tempestades, problemas, doenças, morte, falta de dinheiro, o que quer que aconteça, seremos como Lázaro, Deus por nosso auxílio, e quando terminar essa vida, os seus anjos virão nos buscar e nos levarão para o seio, para o abraço do Pai Abraão. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!